O Senhor refrigera minha alma e o meu cálice transborda. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5, versículo 3. Abre o teu coração, meu irmão. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, querido. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Aleluias. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, e a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos, e os meus lábios, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Meu Deus. Mas o seu fim é amargoso, como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Meu Deus. E ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos aos cruéis, para que não se fartem os estranhos do seu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus mestres, e nem a meus mestres inclinei o meu ouvidos. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, meu Pai, na terra como ela é feita nos céus. Fala no mais profundo de nossos corações. Venha, meu Deus, entrar no mais íntimo dos pensamentos agora e leva cativo, meu Deus. Venha repreender todo o espírito que não provém do Senhor. Que essa palavra, meu Deus, possa ir de encontro aos corações, e a tua palavra possa, meu Deus, achar guarida, possa achar lugar, para que o teu nome seja glorificado. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Podeis assentar. Aleluia. Você crê que a palavra de Deus é viva? Você crê que a palavra de Deus é poderosa? Então, querido, a palavra de Deus, ela tem poder de mudar destinos. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar, de restaurar, de redimir. Mas para que isso aconteça, ela precisa achar lugar. Vocês lembram da parábola da semeadura? A Bíblia diz que uma semente caiu em boa terra, a outra semente caiu numa terra dura, e a outra semente caiu entre os espinhos. E Jesus, explicando essa parábola, diz que a semente é a palavra, e a palavra é boa. A semente sempre é boa.
a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vem, meu irmão, se ela não acha lugar, ela volta. Mas ela, se você der lugar para ela, ela vai gerar vida e vida abundante. E eu estava meditando nesse texto de Provérbios capítulo 5. E todas as manhãs eu tenho o meu momento ali de meditação. E o Espírito de Deus começou a falar comigo através desse texto para a igreja desses dias. Você é igreja? Quantos são igreja? E levante as mãos. Você é igreja? Vira para o seu irmão da direita e esquerda e pergunta: você é igreja? Qual igreja que você é? Não precisa responder. Porque existe diferença, querido. E os irmãos já entenderam que profeticamente, quando a Bíblia fala de mulher, fala de igreja. Quando a Bíblia fala assim, a mulher estranha, ela está falando de um tipo de igreja. E nesse momento quero que você que está me assistindo pela internet, você que está aqui presencialmente, abra bem os teus ouvidos espirituais, porque o Espírito de Deus vai falar. Eu creio, querido, que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. E Provérbios capítulo 5 nos traz uma revelação tremenda da parte de Deus. A Bíblia diz a partir do versículo 3 em diante, se você quiser ficar com sua Bíblia aberta, eu quero ler. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Provérbios capítulo 5, versículo 3. E o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração: que mulher é essa? Existe a mulher adúltera, a mulher imoral fisicamente, mas existe a mulher adúltera espiritualmente, a mulher imoral espiritualmente, que é a igreja. São tipos de igreja. E quando a igreja ela é imoral, não é apenas do ponto de vista sexual. Entenda isso, que é uma explicação da parte de Deus, para a gente poder entender. Lábios que destilam mel, o que isso significa? A igreja que só fala aquilo que você quer ouvir. É o tipo de igreja que só prega para poder encher a igreja. Você só vai ouvir palavras de bênção. Você só vai ouvir palavras que encham o seu ego. Você só vai ouvir que o evangelho ele não tem uma cruz. Você não vê Jesus sendo mais pregado, você não vê Jesus mais sendo glorificado. Mas o evangelho está longe dessas coisas. Então são lábios que destilam mel. Tudo é muito bonito, a estrutura é muito linda, as palavras são muito bonitas, mas não transformam, não dão vida, porque não tem a luz do evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo que sofreu na cruz. Falam apenas palavras que vão massagear o nosso ego. Querido, o Senhor nos chama, querido, para um confronto nesses dias. Às vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer e vai fazer por intermédio de você que crê e que tem dado ouvido à voz do Senhor. Não existe, querido, um evangelho sem cruz. É muito importante que você entenda isso. Não existe um evangelho sem sacrifício. Muitos poderiam estar aqui, mas não estão. E tem muitos motivos. Mas diante de Deus nós não teremos motivos para poder nos justificar. E eu não falo isso por causa de A ou B que está aqui não, querido. Não é, entenda isso, que isso não estou falando para ninguém não. Eu só estou dizendo que diante de Deus nós seremos indesculpáveis. Nós não teremos como nos desculpar. E Deus está falando nesses dias que a igreja ela precisa ser uma igreja santa, pura, que busca
busca o Senhor acima de todas as coisas. Mas a igreja imoral, adúltera, é a igreja que só destila mel. Não tem confronto, não tem mudança de vida. A pessoa vem à igreja, mas a vida dela continua torta do mesmo jeito. A pessoa diz que é crente, mas a vida dela continua, quando antes dela se converter, ela continua nas mesmas práticas imorais, nas mesmas práticas mundanas, no mesmo linguajar mundano. Querido, quando eu me converti há 20 anos atrás, o meu palavreado mudou, o meu modo de vestir mudou, tudo mudou na minha vida. Não é que o modo de vestir salva, não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou falando que existe uma transformação de dentro para fora. Nos nossos dias, essa transformação está cada vez menos. Você não sabe quem é crente e quem não é crente, é tudo igual. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Senhor diz: os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. E aí Deus começou a falar ao meu coração: quando as palavras são mais suaves do que o azeite, são coisas que são colocadas no lugar da unção. Então a unção já não é mais necessária. Em muitas igrejas a unção não é mais necessária, porque tem um cara que canta bem, tem um louvor que canta muito bonito, e as pessoas não vão lá para glorificar a Deus, vão lá para adorar um homem, para adorar uma mulher. Então as palavras são mais suaves do que o azeite. Eu não abro mão do azeite, querido. Diga: eu não abro mão do azeite. A igreja de Cristo Jesus, ela não abre mão do azeite. Sabe que ele não tem problema cantar bonito, não tem problema ter um louvor bonito. Eu não critico isso. Eu critico é quando a igreja pessoas vão para a igreja ou vão atrás apenas de homens e de palavras bonitas. Eu não quero que ninguém venha aqui por causa de mim, mas por causa da palavra que sai de mim, que transforma a sua vida, que restaura o teu coração, que restaura, meu irmão, casamentos, que dá vida e vida abundante. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Não, quando não há azeite, não há unção. E muitas coisas são colocadas no lugar da unção nesses dias, queridos. Por isso que eu não abro mão da simplicidade. Essa tarde eu estava orando, me preparando para o culto de hoje à noite. Eu ouvi uma mensagem de um pastor. E como que nós nos identificamos? As mensagens que eu fico, a Natália, né, sempre me liga. Ela está me assistindo agora, com certeza. E ela sempre me diz: Senhor Roberto, se você entrar agora no site tal, não tem lógica. A mesma palavra que você está pregando, o cara está pregando aqui em São Paulo, de uma igreja lá muito abençoada que tem. Eu falei: isso é a multiforme graça do Espírito de Deus, que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. E Ele distribui os dons aos homens, e o mesmo Espírito, meu irmão, Ele fala da mesma forma em vários lugares, e usa os seus vasos. E aí hoje eu estava sendo ministrado na parte da tarde um vídeo, e esse pastor, ele chama Judson de Oliveira. Esse pastor, Deus usou ele há 12 anos atrás para liberar uma palavra sobre a minha vida, a vida da pastora Andréia. Quando nós recebemos a palavra de Deus para poder abrir o ministério Nova Aliança, e diante de uma igreja com mais de 1000 pessoas nesse dia que nós estávamos, ele me olhou no meio da multidão, eu estava lá atrás, e me chamou, você e sua esposa. Ele não sabia nem que eu era casado, mas falou assim: você e sua esposa, né? Pode vir aqui na frente. E ele liberou uma palavra. Nós estávamos aflitos naqueles dias, por causa da palavra que Deus havia nos dado. Nós estávamos nos sentindo tão sozinhos, e era necessária aquela palavra. E ele nos chamou lá na frente e disse assim: olha, tudo que Deus
planejou para a tua vida no reino, Ele já plantou dentro do teu coração. Já está tudo aí, filho. Então faça. Foi essa a palavra. Quando ele falou faça, eu e André, nós caímos pro chão fora. E ele derramou azeite, começou a orar, liberou várias palavras proféticas. E essa palavra tem se cumprido a cada dia, Deus. E ele disse: olha, querido, Deus te chamou para quebrar paradigmas. Deus vai te usar muito para quebrar paradigmas nesses dias. E olha, e a coisa que Deus colocou dentro de você é muito grande, é maior do que você. Eu falei: louvado seja o nome, porque foi uma confirmação da parte de Deus. Quando muitos estavam jogando pedra em nós, Deus confirmou, porque Deus levanta os seus profetas para confirmar aquilo que Ele já plantou em nosso coração. Você pode aplaudir Jesus por isso? E hoje, de tarde, esse pastor estava ouvindo uma mensagem dele recente. E aí ele falou sobre a eira de Araúna. E algumas semanas atrás nós pregamos sobre a eira de Araúna, que a ira do Senhor ia se aplacar quando o povo começasse a sacrificar. E aí ele falando aquilo, eu fui lembrando das palavras que nós estávamos ministrando algumas semanas atrás. E na verdade ele pregou essa palavra em maio desse ano. Então assim, foi mais ou menos na mesma época. E ele falou algo muito interessante. Olha, que Deus estava derrubando os palanques e colocando mesas, trazendo as pessoas para comerem na mesa. Simplicidade. Deus ia levantar os pequeninos, e aqueles que eram adorados iam descer dos seus patamares, descer dos seus palanques. Então o que isso significa? Simplicidade, querido. O evangelho da simplicidade, que transforma, que restaura, que levanta o que está caído. Então, querido, quando eu digo que eu não abro mão da simplicidade, não quer dizer que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, não. Mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho que transforma, que muda, que restaura. E o entretenimento gospel, ele vem apenas para crescer e inchar a igreja, e não gera transformação, não gera restauração. Então não fique achando, querido, que os grandes templos que estão cheios, são cheios de unção, porque não é isso que Deus está falando. Na verdade, são raros os lugares que estão muito cheios, que tem muito Deus. Anote isso, porque a mulher imoral simboliza uma igreja imoral que se contaminou para poder chamar a atenção, para poder viver uma vida que não agrada a Deus. E os altares estão corrompidos. Então, trazendo para nós, como igreja, pessoalmente, o seu altar está corrompido? Você tem sido essa igreja santa ou a igreja imoral? Que facilmente se desvia da voz do Senhor Jesus para dar ouvido a outras vozes, para dar ouvido àquilo que não agrada a Deus. Olha só, querida, a consequência disso, dos erros dessa igreja, são terríveis. Trazendo para o nosso contexto, versículo 5, falamos que não há azeite, não há unção. Então essas igrejas abriram mão da unção, e porque canta bonito acha que é unção. Não, porque tem um louvor que tem bateria, guitarra. Mais uma vez eu falo, não estou criticando as igrejas que tem isso. São poucos, queridos, lugares que os altares têm compromisso com Deus. As pessoas querem fama, as pessoas querem fazer parte de uma equipe de louvor. Sabe para quê?
para poder crescer, vender CD, cobrar dinheiro no show, para poder comprar um carro novo, um carro zero. Mas Deus diz que isso vai acabar. Olha a pandemia, o que fez? Não tem mais show? Não tem. Cadê o dinheiro dos shows? Você imagina o prejuízo que esses caras aí que ganhavam 1 milhão num show, que tinham 30 shows em um mês. Você imagina o prejuízo? Quebrou as pernas desse povo. E então, meus irmãos, Deus nos trouxe, nos deu um choque de realidade para ver quem nós somos, para você ver quem você é em Deus. Porque se nós não soubermos da nossa realidade, nosso fim vai ser o fim como foi o fim daquele que deu ouvido à mulher imoral, a igreja adúltera. O fim é amargo, porque o texto diz, no versículo 4: mas o seu fim é amargoso como fel. No início, tudo é muito bonito, né? Os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargoso. Conheço muitas pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor e estão tendo um fim amargoso. Então, enquanto você está ouvindo essa mensagem, faz uma análise de quem você tem sido em Deus. Não tem como a gente viver um evangelho que não nos confronta, querido, de que não nos faça fazer uma análise. Davi disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Como eu falo sempre aqui, eu tinha vontade, era de pregar só bênção, mas isso é bênção, porque nos traz para perto de Jesus, né? O apóstolo Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, né? Ele tinha sido chicoteado. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles haviam sido chicoteados. Sabe por quê? Porque expulsou o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E aquilo, os seus senhores, que ganhavam muito dinheiro com aquilo, meu Deus, muitos estão sendo como aqueles senhores. Muitas igrejas estão sendo como aqueles senhores. Vem um espírito de adivinhação, começa a falar dentro das igrejas, que não vem da parte de Deus. Escuta que Deus está falando. E aí, meu irmão, esse tempo de ruína vai acabar, porque Deus está levantando um povo que tem compromisso com Deus. Deus está levantando profetas que vão expulsar os demônios daqueles espíritos enganadores que têm iludido a muitos. E nesses dias, em nome de Jesus Cristo, o espírito de Jezabel vai cair por terra, o espírito de Baal vai cair por terra, o espírito de Saul, de desonra, vai cair por terra em nome de Jesus. As máscaras vão cair. Anote isso. Deus já tem falado através de uns grandes profetas que muitas máscaras vão cair, muitos altares que não são de Deus vão ser destruídos, e Deus vai dar lugar aos pequenos. Jesus disse: graças te dou, meu Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos poderosos, e as revelaste aos pequeninos e aos humildes. Deus vai revelar para você, Deus vai revelar para nós, em nome de Jesus. Deus vai revelar para nós, meu irmão, os seus intentos, os seus desígnios, para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja Deus. O versículo 5 diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Meu irmão, você imagina só, você fica a vida inteira achando que você é igreja de verdade, você achando que você é um crente de verdade, e no final da vida
quando você for prestar conta diante de Deus, você achar, e Deus dizer para você: apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno. Você imagina? Não brinque com o Senhor. Não brinque de ser crente, meu irmão. Porque o dia do Senhor virá e não tardará. Eu falo isso diante do Espírito de Deus. Abra os teus ouvidos hoje. Reconhece, querido, a Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso, tardio em irar-se, grande em beneficência, mas ao culpado não toma por inocente. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, conserta a tua vida, coloca no prumo. Cuidado com as pessoas que estão te enganando, estão dizendo que não tem nada a ver aquilo que você tem pecado em oculto, que não tem nada a ver o que você tem feito, mas que tem desagradado ao Senhor. E eu falo isso diante de Deus, meu irmão. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. O evangelho que não arrepende de pecado, meu irmão, não é um evangelho. O evangelho que não arrepende, meu irmão, não é evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, o versículo 5 nos diz que os seus pés descem para a morte, e os seus passos, conduzem ao inferno. Essa é a mulher imoral, é a mulher igreja imoral, a igreja que não dá ouvidos, igreja nós, que não dá ouvidos à voz do Senhor. Elas, vão dar ouvidos a uma voz que vai levar à morte, e os seus passos vão se firmar, conduzir ao inferno. Versículo 6 diz: ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Sabe quando a pessoa está desviada, ela não percebe que está andando caminhos tortuosos. Percebe? Alguns dizem: não, eu estou só vivendo a minha vida, eu não preciso de ir na igreja, não. Eu não preciso de ir na igreja para poder acreditar em Deus, não. Eu não preciso ser membro de uma igreja para dizer que eu sou crente. Eu não preciso. E começa a dar desculpas, uma atrás da outra. Então os seus caminhos são caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos. E não enxerga a vereda da vida. Eu pergunto a você: quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida, irmãos? Quando a Bíblia diz que ele nem percebe que anda por caminhos tortuosos, nem enxerga a vereda da vida. Ele não enxerga Jesus. Ele não enxerga Jesus. Não enxerga o Senhor Jesus, as suas veredas, os seus caminhos. Por isso, amados, em nome de Jesus, a Bíblia nos diz que o Deus deste século, Deus que eu falo com letra minúscula, Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, quando a pessoa não enxerga os seus caminhos tortuosos, é porque ela está cega espiritualmente. Quando ela não enxerga a vereda da vida, é porque ela se distanciou do Senhor Jesus Cristo, e ele não consegue discernir da esquerda e da direita. Ele não consegue saber se realmente, se a pessoa perguntar assim: se Jesus te chamar agora, você sabe para onde você vai? Só Deus é que sabe. Se Deus for olhar assim, ninguém vai para o céu. Não, todo mundo é pecador, todo mundo vai para o inferno. Já ouviu isso? A pessoa é cheia de autojustificação. Não, todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Até cita versículo da Bíblia. Isso tudo como desculpa
para não tomar uma posição diante de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, eu gostaria de estar aqui liberando palavras de vida sobre você. E isso aqui é palavra de vida. Mas quando eu falo, eu queria estar aqui liberando palavras, que você vai prosperar, que você vai alcançar coisas muito boas. Mas se não tiver a presença de Jesus Cristo na sua vida, se não tiver baseado em Cristo, meu irmão, nada disso vai valer a pena. Deus quer preparar a base, a pedra, meu irmão, angular, que foi rejeitada pelos construtores, precisa ser a pedra principal da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Muitos não estão vendo Jesus. Os seus pés estão descendo para a morte, seus passos firmam-se no inferno. E aí, no versículo 7 diz: agora pois, meu filho, escute o que eu digo. E agora, meu filho, escute o que eu digo. Não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime das portas da casa dela. A primeira coisa, dá-me ouvidos, meu filho. Ouça o que o Espírito Santo tem falado nesses dias. Não vos desvieis das palavras da minha boca. Nessa noite eu estou sendo boca de Deus aqui, meu irmão, para dizer para você: não se desvie dessa palavra. Não se desvie dessa palavra, porque a boca de Deus, meu irmão, somos nós que estamos liberando palavras de Deus para a sua vida. O profeta é boca de Deus, meu irmão, para que você possa, meu irmão, entrar nas portas eternas, para que você possa viver eternamente. Afasta-te do seu caminho, do caminho dessa mulher. Afasta do caminho da corrupção. Afasta do caminho da imoralidade. Afasta do caminho das igrejas que se dizem igrejas, mas que não falam de Jesus Cristo. Não tem, meu irmão, a unção de Deus, não tem o azeite. É tudo muito bonito, mas não confronta, não há restauração. E o seu fim é amargo, o seu fim é a morte, o desprezo da parte do Senhor. Porque a consequência disso está no versículo 10 e 11. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens. Olha só. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens. E o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. O fim daqueles que vão por esse caminho da mulher imoral, da igreja imoral, da corrupção, sabe qual que é? Você vai dar a sua honra a outro. Você vai dar os seus bens a outro. Você vai ser desonrado. Você vai ser falido. Porque o texto diz: para que os estranhos não fartem dos seus bens. Olha só, tudo que você construiu, tudo que você pegou, você vai dar para outro. Você não vai usufruir. Essa é a consequência de quem não dá ouvidos ao Senhor. O pecado tem consequência. Andar no caminho da perdição tem consequência. E tem mais. E o fruto do seu trabalho não acabe na casa alheia. E no fim de sua vida você ficará gemendo. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Olha só. Desonrado, falido e doente. Esse é o fim daqueles que se enveredam pelo caminho que não é de Deus. Desonrado, falido, na miséria e doente. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensinamento? E por que o meu coração desprezou a disciplina?
Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Escuta, igreja, quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Deus está falando para quem? É para crente. Deus não está falando, meu irmão, para ímpio, não. Deus está falando para os que estão aqui. Quase caí em ruína completa no meio da congregação. O que é no meio da congregação aqui? É no meio da igreja. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Meu irmão, onde você tem juntado as águas, você vai beber dela. E eu aconselho a você, meu irmão, a beber da fonte de águas vivas, que é o Senhor. Fique de pé no teu lugar. Beba a água da sua cisterna e das correntes do seu poço. Versículo 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito o teu manancial, ou seja, seja abençoado a fonte que te alimenta. E a fonte nossa é o Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa fonte não for Jesus, querido, nosso fim vai ser a ruína. As nossas veredas nós não vamos enxergar que nós estamos andando em caminhos tortuosos. Nós vamos perder Jesus de vista e vamos cair em desonra, vamos cair em ruína, miséria e ainda terminar doentes. Tudo começa espiritualmente, mas depois vai se materializando nas nossas vidas. Quem está me ouvindo hoje? As crianças estão abençoadas ali atrás hoje. Aleluias, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, meu Pai, porque a tua bondade e misericórdia dura para sempre, de geração em gerações. Agora, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos na tua presença e declaramos, meu Deus, que as nossas vidas pertencem ao Senhor.